Satanás perdeu. Todos nós pensamos que Deus está tão distante. Tantas vezes nós clamamos, nós sofremos, nós pedimos, angustiados às vezes. E às vezes temos a impressão de que Deus está tão distante. Mas aquele dia da vida do Felipe nos mostra que Deus, que Jesus Cristo é o grande vitorioso e que Satanás já é derrotado. Amém? Mas essa história de vitória e derrota, ela começou muito antes. Ela é uma história que começou ainda num ambiente perfeito. Vocês se lembram da história? O céu era um lugar perfeito, de extrema harmonia, todas as pessoas eram felizes, tudo acontecia de modo maravilhoso. Mas de repente, Deus resolveu fazer uma cerimônia de celebração, uma cerimônia de glorificação ao Filho dele, ao querido Jesus. Deus juntou toda a hoste celestial e naquele dia ele declarou: é importante que toda a hoste celestial entenda que tudo o que o meu filho disser é como se eu dissesse. Tudo que ele pensar é como se eu pensasse. Eu sou ele sou eu. Naquele dia, o grande inimigo de todos nós se declarou como um inimigo de Deus. Lúcifer, naquele dia, demonstrou o seu espírito de inveja, de ciúme, de egoísmo. Naquele dia, Lúcifer juntou seus amigos, os amigos do céu, outros anjos, e demonstrou-se muito triste. Ficou lá num canto. Os amigos falaram: o que foi, Lúcifer? Estou triste. Mas por quê? Esse negócio aí de glorificar Jesus. Poxa, eu estou aqui, olha, batalhando todo dia, lutando com tudo, numa luta constante aqui para que tudo dê certo. Vocês veem, não é verdade? Os amigos: é verdade. Então, agora Deus chega, o Pai chega e glorifica só o Filho e eu. Talvez alguns amigos mais próximos tenham dito: calma, Lúcifer, você é o gerente, ele é o dono. Mas não adianta nada ser gerente, a gente aqui não tem valor nenhum. Interessante, queridos, que Deus não estava tirando o valor de Lúcifer. Deus não chegou para nenhum anjo e falou: a partir de hoje vocês são menores do que eram. Não, Deus estava apenas dizendo para os anjos que Jesus era maior. Deus estava apenas declarando para eles algo que eles já sabiam. Deus estava reafirmando algo que todo o universo entendia. Mas naquele dia Lúcifer convenceu uma grande parte dos anjos de que Deus estava sendo injusto. E o espírito de profecia, a irmã White, no livro História da Redenção, ela diz que depois de muitas considerações, depois de muitos diálogos, depois de anjos chegarem a Lúcifer e aos seus amigos e dizerem: calma, não é assim, Deus é bom, Deus quer a harmonia de todos, Jesus é mesmo soberano sobre todos nós. Depois de muitas e muitas considerações, aqueles anjos rebeldes permaneceram invejosos e com espírito egoísta, querendo ser como o próprio Deus era. No livro História da Redenção, na página 17, diz que rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu
parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus, por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo e por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Naquele dia, houve guerra no céu. Anjos de lado a lado pegaram em armas e pelejaram uns contra os outros. Os anjos rebeldes, por fim, foram expulsos da harmonia celestial. E naquele dia fatídico, naquele triste dia, naquela imensa manhã ou tarde, ou naquele terrível momento, os anjos que estavam ao lado de Jesus, vencendo a guerra, ficaram tristes. Foi então que Deus chamou seu filho e resolveu colocar em prática um plano que já existia há muito tempo. O plano de criar, de organizar e povoar a terra. Naquele plano, Deus colocaria Jesus como o seu agente criador. E Jesus, juntamente com Deus, criariam a terra e a raça humana. Eles criariam um ser semelhante a eles. Mas, quando Satanás, agora vagando por todos os lugares, viu a criação divina, ele resolveu que ele colocaria em prática um plano muito elaborado. Isso está escrito no livro História da Redenção, na página 20. Pai e filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado: a criação do mundo. A terra saiu das mãos do seu Criador extraordinariamente bela. Havia montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por rios e lagos. A terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas, não altas e abruptas como as de hoje são, mas formas regulares e belas. A terra parecia um nobre palácio. Os anjos deleitavam-se e regozijavam-se com as maravilhosas obras de Deus. Depois que a terra foi criada, com sua vida animal, o pai e o filho levaram a cabo o seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. Queridos, quando Deus criou a terra, era tudo de modo tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso. Mas Satanás, aproximando-se do homem, tinha um plano que demonstrar-se-ia muito eficaz. Não plenamente eficaz, mas o plano de Satanás era aproximar-se do homem, corromper o homem e ter novamente a possibilidade de acesso à árvore da vida. O plano de Satanás era que, ao corromper o homem, e o homem sendo o dono do ambiente no qual estava plantada a árvore da vida, quem sabe agora ele poderia novamente ter vida eterna. Após a raça humana ter se corrompido e ter se afastado de Deus, ela foi tirada do convívio da árvore da vida eterna, da árvore da vida.
E por causa disso, o plano de poder viver para sempre não estava mais ao alcance de Lúcifer. Tanto o homem, quanto a mulher, quanto Lúcifer, agora, tendo cometido o pecado, tendo se afastado de Deus, tendo violado a lei eterna, estavam condenados à morte. Quando Adão aceitou as sugestões do inimigo, ele não tinha a menor ideia de onde ele estava se metendo. Nem nós também temos a menor ideia do quanto era feliz e alegre e bonita a vida do Éden. Nem Adão tinha noção do que se tornaria a vida dele, e nem nós temos noção do que era a vida de Adão. Mas Adão, naquele dia, quando se afastou de Deus, perdeu casa, comida, roupa lavada e ainda a vida eterna. E olha, vamos analisar melhor essa frase? Será que Adão perdeu mesmo casa, comida e roupa lavada? Parece até que esse ditado talvez tenha sido feito para o próprio Adão, né? Porque ele perdeu uma casa maravilhosa, ele perdeu uma comida que ele nunca mais teria, e ele perdeu as próprias vestes, que eram limpas, né? Adão perdeu tanto naquele dia, Eva perdeu tanto naquele dia, eles não podiam imaginar a quantidade de coisas que eles estavam perdendo. Ao longo dos dias, eles começaram até a perceber, porque logo foram expulsos de casa. Depois, perceberam que aquela comida maravilhosa que comiam, nunca mais conseguiriam comer. A roupa que foi dada a eles, era boa, mas agora eles se machucavam. E a irmã White diz que quando Adão viu uma flor murchar, ele sentiu uma tristeza tão profunda, como a tristeza que sente alguém que perde um ente querido. Ele nunca tinha visto uma flor murchar, ele nunca tinha visto um espinho, ele nunca tinha visto uma erva daninha, e agora ele precisaria conviver com isso, e lutar contra isso, para que o alimento pudesse chegar à sua mesa. Não era só essa a tristeza que Adão sentiria. Adão sentiria a tristeza de ver o seu filho mais velho matar o seu próprio irmão. Adão viveria centenas de anos e veria tanta tristeza, tanta maldade, tanto ódio e tanto rancor, que é fácil imaginar que Adão era um homem muito triste. Tantas coisas ele havia perdido, que ele não conseguia ter paz no coração. Logo depois que eles foram expulsos do jardim, os anjos angustiados, Jesus se aproximou do Pai e tiveram uma breve conversa. Logo depois dessa breve conversa, Jesus fez saber à hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com seu Pai e oferecera-se para dar a sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer o fruto da árvore da vida. Quando os anjos ouviram esse plano de que Jesus seria o ser que viria a este mundo, porque Jesus deixou muito claro para eles, Jesus explicou os detalhes desse plano. Quando eles entenderam o plano, eles ficaram apavorados. Imediatamente, eles logo se declararam:
Deixa que eu vá no seu lugar. E Jesus precisou explicar-lhes que a morte de nenhum deles valeria para provocar o resgate do ser humano. O ser humano agora precisava ser resgatado das trevas. O ser humano precisava ser resgatado da morte. E para que isso acontecesse, um ser perfeito, imaculado, precisaria morrer. E este ser perfeito e imaculado era o próprio Cristo. Com santa tristeza, Jesus consolou e animou os anjos, e os informou de que, dali em diante, aqueles que ele remisse, estariam com ele, e com ele, para sempre morariam. E pela sua morte, resgataria muitos, e destruiria aquele que tinha o poder da morte. Então, alegria inexprimível encheu os céus, e a hoste celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Queridos, naquele momento, os anjos, entendendo que Jesus viria a este mundo e resgataria aqueles que haviam se afastado deles, os anjos ficaram muito felizes. Os anjos, apesar de terem entendido e ouvido o que Jesus falara, também não conseguiam medir a quantidade e a intensidade do sofrimento de Jesus. Quando os anjos ouviram Jesus dizer que seria maltratado, que seria levantado numa cruz e morto, eles ouviram com atenção, mas a palavra inspirada diz que quando Jesus apanhava no rosto, no dia do seu julgamento, aquilo era tão pesado para os anjos, que eles viravam o rosto, de tanta angústia, de tanto sofrimento. Mas nesta noite, queridos, eu quero dizer para vocês que nós continuamos batendo no rosto de Jesus. Por conta da nossa atividade diária, por conta das nossas prioridades seculares, humanas, monetárias, por conta dos nossos desejos carnais, nós temos diariamente nos afastado de Jesus. E não apenas nos afastado, continuamos batendo no rosto de Jesus. Quando mentimos, quando falamos que não somos de Jesus. Marcos, por favor, eu nunca disse que eu não sou de Jesus. Será mesmo? Será mesmo que nós temos sempre, em todos os momentos, representado o Senhor Jesus, o nosso grande resgatador? Ou será que muitas são as vezes em que nós poderíamos dizer que somos de Jesus e acabamos não dizendo? Será que nesses momentos estamos agradando Jesus ou maltratando a Jesus? Nesta noite, eu queria que todos nós fizéssemos uma breve reflexão. E essa reflexão será feita com uma pausa aqui no sermão. Tudo bem? Preste atenção. Nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio. E nesse 1 minuto de silêncio, você vai pensar: quantas vezes, do final do ano para cá, você fez coisas que desagradaram a Jesus? Quantas vezes, nesse comecinho de ano, você poderia ter feito uma coisa que agradaria a Jesus, mas você
preferiu não se queimar com seus amigos, ou não se estressar com seus filhos, ou não ter a cara feia do seu esposo, e você abriu mão de representar o nome do Senhor Jesus. Neste momento, eu queria que você parasse, fechasse os seus olhos e pensasse, fizesse a seguinte pergunta para você mesmo: tenho eu também batido no rosto de Jesus? Nos últimos dias, eu tenho batido no rosto de Jesus? Pare, feche seus olhos e pense nisso. Nesse instante, Jesus quer dizer para você que aquela morte na cruz era sim por Adão, era sim por Eva, mas era por você, era por mim. Jesus quer viver comigo. Incrível isso, porque não tem lógica. Eu só faço coisas erradas. Nós já dissemos aqui hoje que para que Jesus seja o nosso resgatador, significa que nós estamos no meio de uma tempestade, prontos a nos afogar, no meio de um fogo, o qual iremos morrer queimados. Mas Jesus quer nos dar vida, Jesus quer nos dar vida eterna. Jesus está nos esperando a que nós tomemos uma posição ao seu lado. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite para alguém que está a vida inteira vindo a esse templo, que nasceu na igreja, que se afastou, ou que nem se afastou, mas nem nunca se aproximou. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que quer muito se reaproximar de Jesus, mas não tem sentido força. Querido amigo, querida irmã, o que eu tenho para dizer para você nesta noite é que a força não vem de você mesmo, a força vem de Jesus. O seu desejo de arrepender-se pelos seus erros também veio de Jesus. Aproprie-se desse presente que Jesus te deu, arrependa-se de fato, tome uma posição ao lado de Jesus. Jesus quer viver com você, Jesus quer viver comigo. Tudo que estava ao alcance dele, para que você fosse resgatado por ele, ele fez. Agora, ele quer a sua decisão. Você tem andado por caminhos tortuosos? Tem andado por lugares estranhos? Tem feito coisas erradas? Jesus está de braços abertos, esperando que você apenas olhe para ele. Se você tão somente olhar para Jesus, ele irá dizer para você: filho, eu te recolhi nos meus braços, eu quero viver com você. O grande e exaltado dono do universo quer morar comigo. Quem sou eu para merecer isso? A Bíblia diz que Jesus é o único homem, é o único ser que pode me dar a oportunidade de viver para sempre. Então eu quero te fazer um convite nesta noite. Enquanto o grupo de louvor canta aqui, mais uma vez, o hino resgatado, eu quero te pedir, se você tiver algum interesse em viver para sempre,
Faça essa declaração ao inimigo das almas. Mostre para ele, assim como o Filipe mostrou para ele, que ele é um perdedor, que ele não terá vitória sobre a sua alma, ele não terá vitória sobre as nossas almas. O inimigo das nossas almas já perdeu, e para ele não tem mais solução, mas para mim e para você ainda tem solução. Enquanto eles cantam, eu quero pedir a você, se você tomar a decisão, se você já tomou a decisão de ser um resgatado pelo Senhor Jesus, coloque-se em pé enquanto eles cantam e faça com que o inimigo das almas veja a sua decisão, e nesta noite declare ao Senhor Jesus a sua submissão a Ele. Amém.